Papel branco imaculado, corpo virgem prometido. Lápis, ceifador, apontado, grafite, canalha, faminto. Trabalho artístico, escrito, mistura, feitiço, orgia. Esses são alguns dos poemas aqui da coletânea Aldravias, Poemas Antologia 2, Movimento Aldravianista Caxiense. A obra organizada aqui pela escritora que está aqui ao meu lado, imediato, a Lucy Barbijan. E eu acabo de ler aqui, estou tentando folhear para não me perder, do Arthur Campanhola della Justina, ele que é o autor desses poemas que eu acabo de ler, para abrir, então, mais uma edição do Café com Letras da TV Câmara, canal 16 da NET, dando sequência, então, aqui a cobertura em loco, no Café da Casa de Cultura, na Praça Dante Alighieri. A TV Câmara e o Café com Letras, então, no palco da 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul, já devidamente apresentados e citados. Cumprimento a cada um de vocês. Eu gostaria, então, de começar contigo, Arthur, sobre esses poemas que chamam a atenção. É um movimento poético relativamente recente, no contexto nacional. Eu gostaria, então, que tu começasse explicando dos teus poemas e depois, com a Lucy Barbijan, aí a contextualização do movimento em Caxias do Sul. Muito bem, então. Novamente, muito obrigado, Fábio Rauch, TV Câmara, por este momento. As aldravias, o que elas são, as aldravias? É um formato de poema contemporâneo, criado aqui no Brasil, e que tem por objetivo a máxima de o mínimo de poesia. A aldravia precisa ter um sentido completo, com 6 palavras versos. E é basicamente isso, Fábio. Uhum. E da Lucy, tu estás organizando aqui uma segunda antologia, que também tem textos do Arthur, mas de outros escritores, incluindo a senhora mesma. Então eu gostaria que a senhora começasse situando um movimento aí que começa em meados dos anos 2000, no contexto de Minas Gerais, e aí depois disso, como que chegou então em Caxias do Sul? Foi muito interessante porque, vou começar como chegou em Caxias do Sul. Acho que seria... Um primo meu foi para o Rio de Janeiro, e no Rio tem um tio dele, que é poeta, que é escritor, e ele falando sobre mim para esse tio, o tio deu um livro para ele trazer para mim, e nesse livro tinha aldravias. E eu, mas o que é isso, né? Daí eu fui procurar no computador e vi que era isso que o Arthur falou, um poema de 6 palavras verso e que tinha um sentido maravilhoso. Daí eu comecei a falar para todo mundo aqui de Caxias, tem assim, assim, quem sabe a gente começa a fazer, né? E iniciamos então com 4, 5 pessoas e foi crescendo, crescendo. Começamos em 2016, foi crescendo. Em 2017 vieram 2 autores dessa nova modalidade, que é exclusivamente brasileira, ela não tem influência de nenhum outro tipo de poesia estrangeira. Eles vieram para cá, fizeram uma oficina, fomos recebidos lá no antigo mutirão. Foi assim, de repente, assim, Caxias ficou envolvida com esse tipo de poesia. Nós estamos falando especificamente de que ano, quando a senhora fala, fomos recebidos? Tá, nós fomos em 2017. 2017. Em 2016 a gente começou, em 2017 esse casal veio para Caxias. Uhum. É o Dona Dom Leal, que eles que começaram essa... E desse primeiro grupo que iniciou o movimento ainda em Minas Gerais, existe uma interlocução entre vocês no sentido de se inspirarem, de trocarem experiências? Como é que funciona isso? A gente se comunica com eles e sempre eles estão passando algumas novidades, inclusive tem agora uma nova novidade que é baseada em concursos,
Nós ainda não participamos nesse concurso, porque a turma ainda não se achou assim em condições, né? E vai crescendo, vai crescendo. Já saiu do Brasil, já está em outros países, na Europa, na Europa e aqui no sul do nosso país, do nosso estado. Uhum. Arthur, nós estamos aqui, vocês apresentam então nesta Feira do Livro uma segunda antologia, um segundo volume, digamos assim. Como que tem se dado essa produção? Vocês já são em quantas pessoas nesse movimento aldravianista caxiense? Bom, atualmente nós estamos com um grupo de em torno 10 poetas, 12 acredito. E essa produção se deu desde junho, em maio, foi lançada a ideia para que na Feira do Livro deste ano nós pudéssemos lançar então a segunda antologia. No caso, eu comecei com o grupo em setembro do ano passado e eu não pude ter a oportunidade de participar da primeira antologia do grupo. Claro. Então, estou estreando também agora nesta segunda antologia do Movimento Aldravianista Caxiense, com 20 poemas. Cada escritor ficou com 20 poemas no seu tema. E basicamente isso, né, Fábio? Fazendo a diferença, essa que mais importa, né? Claro. E como tem sido a receptividade do público? Nós tentarmos fazer uma similitude, lá em meados dos anos 60, 70, se não estou enganado, período da ditadura militar brasileira, ganhou muita força a poesia concretista, que também tinha esse lado de um protesto, mas em poucas palavras, de forma diminuta, digamos assim, no texto, mas tentando gerar significado. Você se propõe também a algum tipo de protesto ou crítica social, ou é basicamente aqueles temas do cotidiano sem, digamos assim, uma militância social maior? Bem, a Aldravia vem com a ideia também de democracia, de liberdade, de certa forma também de fugir da forma e prestar atenção ao conteúdo. Sim, existem as 6 palavras versos, mas a questão é usar nessas 6 palavras versos aquilo que você mais quer expressar. Então, se vem do escritor essa ideia, essa vontade de querer, né, trazer uma mensagem talvez política, vai depender do Mas escritor. aí é do autor, não é, digamos assim, uma inclinação Não. como movimento, digamos assim. Não é. E aqui na Feira do Livro, então, vocês estão lançando a obra. E, claro, daqui a pouco, quem está nos acompanhando já passou a data de lançamento, mas poderá, evidentemente, encontrar nas bancas aqui da feira. E haverá iniciativas contínuas no sentido de, daqui a pouco encontros, declamações poéticas. Como é que vocês pretendem também divulgar o movimento, não só a promoção do livro, ao longo desses 17 dias de feira, que se encerrarão em 13 de outubro agora? Nós temos sempre dois momentos de reunião aqui no café mesmo. No café aqui, da Casa da Cultura. Na segunda quinta-feira do mês e na quarta quinta-feira do mês. Permanece na feira essa reunião? Na feira agora não, mas depois da feira, terminou a feira, nós continuamos na segunda e na quarta quinta-feira do mês, nos encontrando aqui das 5h30 até as 8 horas da tarde, mais ou menos. E é aberto isso? Daqui a pouco o sujeito não faz parte do movimento, leu, se interessou. Vou lá nas reuniões, ver como é que funciona e tal. Pode aparecer, não custa nada, vem aí, é bem recebido. Para nós é um prazer quando as pessoas vêm e procuram. Eu utilizei um texto do Arthur como abertura,
vocês estão se organizando em antologias, no sentido de divulgar o movimento e se apresentarem como escritores. Já existem projetos, digamos assim, paralelos de cada um de vocês, no sentido de daqui a pouco a senhora Lucy Barbijan vai fazer o seu livro de poemas aldravianistas, ou daqui a pouco o Arthur Della Justina também, o livro dele. Vocês já têm, assim, projetos individuais ou em dupla que não sejam só sequências de antologias? Eu tenho já editado um livro que é português e italiano, Transformação Trasformazione. Tem um outro que é de trovas, porque eu sou trovadora também, que é o Pequeno Príncipe, em trovas. E assim, ainda não sei para os outros, mas para mim ainda não nasceu assim uma ideia de trabalhar só com a aldrabia. Então, Fábio, no meu caso já nasceu sim. Inclusive, eu já estou trabalhando para ano que vem lançar o meu primeiro livro de poemas solo, então. E neste livro tem alguns trabalhos que remetem sim à aldrabia, dentro de um contexto todo poético. Eu trabalho com a aldrabia no meu livro, então. Uhum. Eu vou pedir que o pessoal, a nossa equipe, pegue aqui a capa. Vocês trabalham com um escudo, uma simbologia aqui, remetendo a um leão, enfim. Qual o significado aqui desse símbolo aqui que vocês adotaram para o movimento? A aldrabia vem de aldrava. Uhum. A aldrava é aquela peça que antigamente tinha nas casas, principalmente nos castelos, que batia na porta para avisar, ó, chegou gente. Claro. Tá? Então a aldrabia vem disso. E essa capa aqui, ela é uma aldrava do leão. Quem que elaborou para vocês? Ou vocês pegaram pronto já? Quem fez esse desenho aqui foi o Carlos Posser, que ele é também aldravianista. Uhum. Então, no clima de Feira do Livro, mas sem perder a característica do Café com Letras, quando nós estamos no estúdio, lá na Câmara Municipal de Caxias do Sul, nós sempre chamamos as dicas do autor. E aqui, na Praça Dante Alighieri, não será diferente. Então, de imediato, vamos às dicas do autor. Dando um tempo, então, na abordagem aqui de Aldravias, a segunda antologia do movimento aldravianista caxiense, organizada pela Lucy Barbijan, eu vou pedir que cada um de vocês compartilhe com quem está nos acompanhando aqui, em loco, durante a gravação no Café da Casa da Cultura, e também quem está em casa, dicas de leitura. Podem ser clássicos, autores locais, lançamentos, mas que de preferência, dentro do possível, sejam obras que a população possa encontrar aqui no contexto da 35ª Feira do Livro. Boa, Arthur. Pois não, então. A minha dica é a seguinte: leiam artistas caxienses da nossa cidade. A cultura da nossa cidade, ela precisa de nosso apoio, nossa valorização, e nada mais justo do que valorizar o nosso artista caxiense. Maia Fawkes, Leandro Angonese, alguns nomes que inclusive já fizeram parte do próprio Café Poético, Jaque Pivoto, Dinarte Albuquerque Filho, e outros diversos artistas da nossa terra, Neil Kremer, que trabalham nesse contexto poético, mas ao mesmo tempo estão inteiramente ligados com a sociedade, com o mundo, trazendo suas visões e tentando fazer a diferença. Isso é o que mais importa hoje para mim como escritor na literatura. É fazer a diferença, querer mudar o mundo, querer mudar as visões e, acima de tudo, transformar. A partir do momento que você lê um poema, você tem que, depois disso, se sentir transformado de alguma forma. E esses artistas da nossa terra, entre outros nomes que eu não citei aqui,
tem uma produção muito boa e eu acredito que estes têm que ser, acima de tudo e em primeiro lugar, lidos e entendidos. Lucy, as tuas dicas de leitura? Deixa eu ver se eu me lembro, porque eu não guardo o nome das pessoas. A Jussara Godinho tem poesias. A Regina de Queiroz tem um romance muito bom dela, que agora eu não me recordo, é o último romance dela, está muito bom. Agora não consigo assim me lembrar de nomes de... É uma dificuldade que eu tenho mental. Tá bem. Lembrar o nome de pessoa. Mas Tá também bem. caxienses esses, né? Ah. Também são de Caxias São de esses. Caxias, esses essas Tá. duas E pessoas. encontráveis aqui nas bancas, então, da Praça Sim, Dante é Alighieri. encontrado o Luiz Damo, que faz trovas, tem vários Olha aí. livros de trovas. Todos esses nomes aí que a senhora está citando e que o Arthur também colocou, já figuraram em diversas das edições do Café com Letras aí ao longo dos últimos anos, né? E nós temos aqui os nossos poetas que estão nesse livro, que iniciaram, quando iniciaram não sabiam escrever nada, Sim. tá? E agora estão aqui. Temos a Maria Helena Catan também, que foi inclusive foi homenageada na 31ª Feira do Livro, eu acho que foi. Uhum. Tem o Willy Bergamin, que também foi na mesma época, foi patrono, o né? patrono Ex-patrono da feira. da feira. E voltando aqui ao movimento aldravianista, nós temos também uma repercussão internacional disso. Eu confesso para vocês que não sou um especialista nesse gênero literário, mas me preparando aqui para a entrevista, fui fazer algumas pesquisas na internet, né? E em Portugal é muito sentido isso, houve um eco muito forte e há uma produção aldravianista e autores já se destacando com esse tipo de escrita, aí reforçando em 6 palavras, tentando constituir um sentido, mas não necessariamente rimando. Então, como é que vocês avaliam também a repercussão internacional disso? Eu achei alguns escritores portugueses se dedicando à forma de escrita poética aldravianista. Acontece o seguinte, esse tipo de poesia nasceu em Mariana, Minas Gerais. Uhum. E daqui, de Mariana, eles foram retos para Portugal. Depois é que começou a ser aqui dentro Aí do o Brasil. fluxo voltou. Primeiro eles foram para fora, foram a Portugal, França, e depois voltou a Espanha, voltou para cá. Inclusive aqui no livro eu coloco, tem a história das aldravias, tem como são construídas as aldravias, e eu coloco assim, que na Europa está em Portugal, França, Espanha e România. Eu escrevi România, para nós é Romênia, porque lá eles dizem România. E teve uma escritora da Romênia, no caso, que traduziu do português para a língua deles. Então, por isso que eu botei aqui o nome certinho do país dele. Sim, reconhecimento à escrita genuína, digamos assim. Isso aí. Mas eu acho importante também a gente esclarecer que a Aldravia, justamente por ser um poema curto, ele acaba se tornando um pouco atraente também. Claro. Porque é uma coisa simples na sua forma, mas que também ela é intrigante e ela acaba se tornando interessante pela sua dificuldade no fazer. A Aldravia, ela tem a forma, mas ao mesmo tempo se presta muito atenção no que ela vai nos trazer, né? Isso eu acredito que é em todo poema mais, digamos, moderno, contemporâneo. Atenção mais propriamente ao conteúdo do que à forma em si. E sim, a Aldravia, justamente por esse motivo, anda ganhando muito espaço. Nós já temos no Brasil em torno de 4 estados, 5 ou 4 estados, acredito, Curitiba, São Paulo. Já existem movimentos aldravianistas
No norte, no nordeste também já tem. Então, é um formato genuinamente brasileiro, mas que vem ganhando, sim, cada vez mais espaço, tanto no cenário nacional quanto no internacional. E o que nós temos que destacar também é que há 2 anos atrás, eu e o que fez a capa aqui, o Carlos, fomos no Criança Feliz, trabalhar com as crianças. Sim. E teve assim, as crianças fizeram trabalhos maravilhosos, porque para uma criança, mesmo que ela esteja no 2º ano, 3º ano do ensino fundamental, ela vai saber escrever 6 palavras. E ela vai se achar importantíssima porque escreveu aquelas 6 palavras. Claro. Inclusive, depois eles fizeram desenho, que é o que nós vamos ter agora, que eu vou deixar o Arthur falar sobre o trabalho que nós vamos ter agora em novembro na Câmara de Vereadores, no Espaço Cultural. Vocês pretendem expor, então? Nós vamos expor tanto No Espaço obras... Cultural Mário Croza da Câmara de Vereadores. Isso. Exatamente. Nós então agora estamos com um projeto de transformar as aldravias também em outros tipos de linguagens, como por exemplo as artes plásticas. Então nós vamos expor cerca de também uns 10, bem mais, uns 20 quadros, que seriam 2 aldravias de cada autor do movimento. Nós ficamos com a função de desenvolver uma pintura em cima dessa aldravia. Seguindo também modelos lá de Minas Gerais, que já vinham fazendo esse trabalho, a própria Andréia Donadon, né, que ela é uma artista plástica, e ela transformou a aldravia em uma linguagem de uma artes plásticas, né? Claro. E essa Andréia é uma das fundadoras desse... Como é que tem sido a aceitação do público leitor? Vocês têm demonstrado aqui no decorrer do nosso bate-papo um engajamento forte, um movimento que se encontra em fase crescente, de adesão. Mas o leitor comum, assim, aquele sujeito que daqui a pouco, adquiri o livro de vocês, gostei por isso e por aquilo, não gostei de tal coisa. Como que tem sido o retorno crítico, assim, daquele leitor comum? Eu tenho a impressão assim, como nós estamos ainda no início, pouca gente conhece, mas aqueles que têm lido o nosso livro, eles têm gostado muito e eles chegam e já vão fazendo, sabe? Tu fala sobre as aldravias e já fazem uma aldravia, como é que ficou a minha aldravia, às vezes não tem tempo de vir aqui, mas gosta e é uma coisa simples, né? Então eu quero agradecer imensamente pela entrevista de vocês, pelo nosso bate-papo, aqui recebendo a organizadora da Antologia 2, Poemas do Movimento Aldravianista Caxiense, a Lucy Barbijan, acompanhada aqui do Arthur Della Justina, um dos autores também da obra. Então peço uma rápida despedida de vocês aí. Bom, agradeço pelo convite e venham nos conhecer, seja agora na Feira do Livro ou seja quando a gente estiver aqui nas quintas-feiras fazendo nas nossas aldravias. Arthur. Muito obrigado então a todos os que estão agora assistindo o programa. Muito obrigado, Fábio, equipe da TV Câmara. E a única mensagem que eu quero deixar é que queiram fazer a diferença, e a arte está aí para isso, para mudar o mundo, para mudar as visões, e isso é o que mais importa. Muito obrigado. Então o Café com Letras vai encerrando aqui mais uma edição no espaço do Café da Casa da Cultura, na 35ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que permanece até 13 de outubro na Praça Dante Alighieri. Venham aqui, compartilhem momentos com os autores, com os escritores, com o público leitor, adquiram suas obras e também voltaremos aqui com outros entrevistados. Até o nosso próximo encontro.